Gravando. Vamos começar então, ó. Potência elétrica. Último conteúdo antes da prova. E como eu sempre digo, mais um conteúdo moleza para vocês. É tudo moleza aqui, tá? Vamos lembrar o que vai cair na prova e o que a gente já viu antes. Peraí, não, antes disso tem que falar do que é esse conteúdo, né? Então, a potência elétrica, turma, ela está diretamente relacionada ao consumo de energia. É uma grandeza física que caracteriza o quanto um equipamento consome mais ou menos energia elétrica. E nós temos que ver aqui, ó, o campeão, aqui tem uma tabela, essas tabelas são fáceis de encontrar, elas estão estão na internet, os fabricantes são obrigados a colocar uma tarja de identificação de consumo de energia elétrica, mas aqui nós temos ali os campeões na residência, o ar-condicionado, depois o chuveiro, depois geladeira, ventilador, uma TV LCD de 40 polegadas consome bastante até. Se ela ficar ligada 4 horas por dia, ela vai consumir cerca de 12 quilowatts por hora, tá? Isso é bastante no final de um mês, tá? Depois a gente vai ter ferro elétrico, ou computador, ferro elétrico, e aí vem as lâmpadas, a gente já teve uma aula só de lâmpada, a lâmpada do tipo fluorescente, mas se você escolher a LED, ela vai consumir menos. A mesma coisa a TV, se você escolher uma TV com tela de LED, ela vai consumir um pouco menos, tá? E ao contrário de que muita gente pensa, a lavadora de roupa que lava e seca, ela não é assim uma grande vilã do consumo de energia elétrica, nem lavadora de roupa, nem lavadora de louça, elas não são assim as vilãs. Vilão mesmo é chuveiro elétrico, porque nós usamos chuveiro elétrico muito mais do que usamos ar-condicionado. Então, chuveiro usamos todo dia. E o Brasil tem essa cultura, é quase que cultural, de utilizar chuveiro aquecido eletricamente. Na Europa e nos Estados Unidos, isso aqui é quase que cometer um crime, você colocar um chuveiro elétrico na residência. Eles usam aquecedor a gás, na maioria das vezes. E eles acham que instalar chuveiro elétrico é uma burrice muito grande, porque nós estamos misturando eletricidade com água. Se a gente for parar para pensar, é mesmo, né? Tipo, água e eletricidade tudo junto ali, é uma coisa muito louca. Eles acham extremamente perigoso o que a gente faz, que é usar o chuveiro elétrico. Tá? Então, eles usam ou o aquecedor solar ou o aquecedor a gás. E no Brasil, não. No Brasil, nós compramos o nosso chuveirinho elétrico aí, o Corona, sei lá. Nossa, falar Corona, né? Lembro coronavírus. Vamos lá lembrar o que a gente viu até agora e que cai na prova. Ó, corrente elétrica, e deixei aqui um espaço porque não cai só corrente elétrica na prova, não é só fazer o cálculo. Sobre a corrente elétrica, vocês vão ter que ficar atentos, porque eu vou cobrar também, além do cálculo da corrente elétrica, eu vou cobrar os efeitos da corrente elétrica, aquele efeito químico, magnético, o efeito térmico, que é o aquecer. Então, eu vou cobrar isso na prova. Tem uma aula só sobre isso, uma Meet, está gravada, está no canal do YouTube. Além disso, eu vou cobrar também, além dos efeitos da corrente elétrica, eu vou cobrar também os componentes do circuito elétrico. Fizemos uma aula, também uma Meet só para falar disso. Quem perdeu, está no canal do YouTube. Então, isso aqui, além do cálculo mesmo da corrente, vai cair também os efeitos da corrente e os componentes do circuito elétrico. Então, esse é conteúdo de prova. Outra coisa que vai cair na prova, vai cair a lei de Ohm, que tem tudo a ver, então é todo aquele capítulo que fala sobre os resistores. Aí também vai cobrar. Como eu falei na aula anterior, eu gosto mais da primeira lei, que é essa, que é a que fala mesmo da questão da resistência e da voltagem, do que aquela segunda lei de Ohm, que é aquela que fala da espessura do fio. Aquela parte da espessura do fio, fiquem atentos que eu vou cobrar mais a parte teórica, cálculo não. Cálculo eu cobro aqui da primeira lei de Ohm. Beleza, isso a gente já viu, vai cair na nossa prova. Hoje, a gente vai ver potência.
Então, a potência elétrica aí dos equipamentos. Vamos lembrar lá na física do primeiro ano que vocês tiveram com o professor Dali, que potência elétrica, que potência na física, ela é isso aqui, ó, o trabalho, esse T é de trabalho, realizado por um certo tempo. Isso é a potência, trabalho pelo tempo. E a potência elétrica também vai ser o trabalho, mas é o trabalho da carga, é o quanto de carga que se consome num determinado tempo. Então, em vez de T de trabalho, nós utilizamos a carga. E isso aqui não é a fórmula que nós usamos para potência, isso é a definição. Então, a potência elétrica, ela está relacionada, deixa eu ver se eu consigo escrever aqui no cantinho. Deixa eu ver se eu consigo aqui, ó. Ela é o consumo de carga em determinado tempo. De carga elétrica, tá? Estamos falando aí, então, nossa, que zoeira que eu fiz. A gente está falando de potência elétrica, de carga elétrica, deixa eu botar as coisas no lugar, tá? Deixa assim mesmo, tá? Então, ó, ela é o consumo de carga em um determinado tempo. Não escrevo ela do jeito que ela tá aí. Eu vou escrever assim, ó. E, como é que eu vou lembrar disso no vestibular? Lá vem as minhas piadas top de linha de super engraçada, tá? Vocês vão lembrar de potência por aqui. Potência é um pintinho que faz pio. Pronto. É assim que vocês vão lembrar, tá? Lembra que eu falei da lei de Ohm? Sempre tem um que ri. Ó, minhas piadas bobas. Sempre tem um que ri. A potência é um pintinho que faz pio. Pronto. Eu sei que vocês estão rindo aí por dentro, mas não quer mostrar, tá? Olha, a Giovana sempre ri das minhas piadas lá na sala, eu sei. Tá? Tô rindo, mas eu tô rindo baixo. Olha lá, ó, eu sabia, porque ela sempre ri das minhas piadas. O João... Claro. O João, ele olha para o lado e olha para os comparsas dele e fala assim, não acredito que ela falou isso. Eu já imagino. Eu imagino vocês lá, já tudo. Eu te dou moral, professor. Te dou moral. Não, professora. É a cara dele. Então, gente, vai de novo. Vocês dão risada minhas piadas, mas vocês não vão esquecer dela. Ó, a lei de Ohm é a Giovana na sala de aula. Sempre tem um que ri, tá? Aí, a potência é um pintinho que faz pio. Olha que bonito. No vestibular, só dá vocês lembrando de mim falando disso. E, gente, por que tem 3 fórmulas aqui, ó? A principal é a do pintinho. Potência é o pintinho que faz pio. Tá aqui. O que significa cada coisa dessa? O P, potência. O I, corrente elétrica. O U, voltagem, que é a tensão, é quantos volts, tá? Então, aqui, ó, potência, e a potência, ela sempre é dada em watts. Então, quando apareceu o W, não escrevi, quando apareceu o W de watts, a gente está se referindo à potência. Quando aparecer o I, quando aparecer um I de ampere, estamos nos referindo à corrente elétrica. E quando aparecer um V de voltagem, estamos nos referindo à tensão, que é o U, ou diferença de potencial. É a tomada, é ligar na tomada, tá? Então, ó, você liga o equipamento na tomada numa determinada voltagem, vai começar a correr corrente elétrica por esse equipamento, ele é um circuito elétrico, começa a passar corrente elétrica, e isso, de acordo, vai gerar a potência desse equipamento, tá? Então, isso é a potência elétrica. E por que existe mais outras 2 fórmulas para confundir a nossa vida? Porque assim, turma, se vocês se lembrarem que o U, lá da primeira lei, sempre tem um que ri, se eu voltar aqui e no lugar do U eu colocar aqui, tirar o U e colocar o R e o I, fica R I ao quadrado. Então, lá vai outra potência, ó. Outra potência, não, lá vai outra piada. A potência sempre ri mais, porque ela ri ao quadrado. Só. Eu sei que a Giovana tá rindo, tá? Que ela é minha fiel escudeira. Então, ó, lei de Ohm, sempre tem um que ri.
potência. É um pintinho que faz pio. Além disso, a potência ri mais porque ela ri ao quadrado. Ok? E além disso, existe uma terceira... Meu Deus. Além disso, então, gente, aqui ó, no ri ao quadrado, quem esqueceu, a gente pode colocar o macete aqui, ó. Giovana. Que aí a Giovana sempre ri das minhas piadas, tá? Então eu tô brincando, isso é bullying. Pronto, vou virar meme agora. Ah lá, não, então já apaguei, Gi, já apaguei, depois eu corto do vídeo que a professora vai ser processada. Tem que tomar cuidado com essas aulas na internet, gente, não dá certo. Ei, mas é isso, ó. O que eu quero que vocês lembrem? Importantíssimo, lei de Ohm. Cai em todos os vestibulares que eu já vi da UEM, cai uma questão da lei de Ohm. Outra coisa, potência pode cair, é mais comum também no Enem, tá? Porque o Enem gosta dessas questões contextualizadas que envolve consumo dos equipamentos, então potência cai. E outra variável da fórmula é aqui, ó, potência ri ao quadrado. Ainda existe essa que eu não consegui criar nenhuma piadinha para ela ainda, mas eu vou evoluindo. Até o fim da carreira eu invento uma piadinha para essa aqui. Mas eu não tenho nada. Talvez por isso que eu nunca decoro ela muito bem. Eventualmente, ela vai aparecer também. Que nós vamos ter aqui, ó. Potência é igual a tensão ao quadrado dividido pelo R. É só um jogo matemático. Todas essas aqui são maneiras de escrever a do pio. São outras formas. Se você não lembra de nada e só com a do pio e com a lei de Ohm você resolve questão, tá? Se você não lembra das outras. Beleza. Hoje eu acho que eu preparei 5 exemplos de potência para a gente fazer aqui junto. Quem quiser ir fazendo comigo já pode ir fazer. Deixa eu ver se chegou mais gente nessa aula. Ou fugiu alguns. Acho que tá todo mundo aqui. Vamos lá. O que a gente tem ali, ó? Um computador ligado numa tomada de 127 volts, uma tomada comum, e ele tem uma potência de 120 watts. Então, ó, como que a gente sabe quem é quem na física, nessa parte da elétrica? Tem que decodificar. Se aparece em watts, é potência. Se aparece o A de ampere, é corrente elétrica. Se aparece volts, é a tensão. Então, vamos lá. Aqui nós temos duas coisas que apareceu. Watts. Então, isso aqui é potência. E nós temos volts, que então é tensão. Temos duas informações ali. E ele está querendo a intensidade da corrente elétrica. Moleza, potência é igual a um pintinho que faz pio. Então, potência será... Opa, vou ampliar. Então, potência será? Não, porque potência eu já tenho. 120 é igual. Corrente é o que nós queremos encontrar. Deixa o I ali. 127, que é o volts. E aí, o que a gente faz? I vezes 127 é igual a 120. Aí, a gente vai... Eu só inverti a equação. Peguei isso aqui, passei para o outro lado, peguei o 120, joguei para o outro lado. E aí, então, nós vamos deixar o I sozinho. E o 127, que estava multiplicando, ele passa para baixo ali, dividindo. Se de um lado ele estava multiplicando, aqui ele passou dividindo. Nós ficamos ali, ó, com I igual a 120 dividido por 127. Quem está com uma calculadora em mãos aí? Aproximadamente 0,94 ampere. Valeu, João, porque... Professor. Desculpa, sempre eu vou te chamar até o fim do ano de José, isso. Fala para mim de novo quanto dá, 0, aproximadamente 0,94. Ok, vamos deixar duas casas. Como é corrente elétrica, é ampere. Pronto. Simples assim, chegamos no resultado. É fácil demais. Aliás, quando eu falo que é fácil, eu não estou mentindo para vocês. As contas do terceiro ano é muito mais fácil que as do segundo. O segundo a gente usava um monte de conta enorme. O terceiro ano, as contas são de dividir. Multiplicar ou dividir. Uma única variável é moleza.
moleza, easy, como vocês falam. Então, aqui, ó, exemplo 1, feito de boa. Usou a fórmula do pintinho. Fez pio, moleza. Professora, Pode falar. eu achei, tipo assim, lembrar de W igual a V é muito mais fácil do que lembrar de pio. Você achou Verdade. como? W igual a V. Você achou? Ave. Ave. Ah, tipo wave de onda? É, isso mesmo. Exatamente. Né? Porque assim você não precisa ficar lembrando que tem que decodificar. Você já olha na fórmula assim, ave, wave, e já consegue lembrar. Por exemplo, se você vê o numeral com o WA, você já sabe que ele é a potência. Então você não precisa ficar decodificando a fórmula. Beleza. Exatamente, professora. Tá bom. Então, se vocês estão numa outra onda aí, ó, já é a... Eu gosto do pintinho, mas vocês querem saber da do wave, então... De boa. Decorou é o que importa, tá, gente? Se vocês... Porque assim, ó, na elétrica, a gente tem que decodificar, não tem jeito. E são muitas letras. Se vocês acham fácil lembrar assim, ótimo. Porque todas as outras fórmulas vão partir dessa, tá? Eu fiz exemplos para a gente usar todas essas 3 fórmulas de potência aqui, tá? Beleza. Vamos lá fazer mais um. O que a gente tem aqui, ó? Chuveiro elétrico ligado em 220, circula as informações. 220 com 1.200 watts, tá? Professora, por falar em chuveiro elétrico, tira uma dúvida rapidinho do conteúdo passado. Uma vez você falou assim que o que realmente faz doer um choque é mais a corrente, né? Sim. Se for uma tensão alta, mas uma corrente bem baixa, você não vai morrer ou sentir muita dor. Mas normalmente, quando é uma voltagem alta, a corrente ela tende a ser alta também, não é? Ou não? Sim, porque se a gente for pensar ali na lei de Ohm, a corrente ela é diretamente proporcional à tensão. Então, sim, quanto maior a tensão, maior corrente elétrica pode circular ali. Mas vai depender da resistência. Se eu tiver... Eu ouvi uma aula de física que o professor falou assim que resistência não é o termo correto para você usar, não é? O termo seria resistor, porque resistência mesmo é o que não tem no chuveiro, por exemplo, né? O termo certo seria resistor, né? Um resistor. É que a gente fala resistência, né? A gente acaba... A resistência é o resultado dessa eficiência ou não de um resistor. Né, mas ele tá certo. Então, se eu tiver um resistor que causa uma resistência muito alta, aí não vai passar tanta corrente, eu não morreria tanto nesse choque. Uhum. O maior problema é que não morreria tanto, como se tivesse como morrer pouco, né? Mas... Olha só, eu tento ser normal, mas eu estudei química, o que eu posso fazer? Gente, então assim, se você tá lá, por exemplo, um dia igual hoje, de chuva, hoje é um dia perigoso. A grama, eu tenho grama ali na frente da minha casa, a grama tá encharcada, 4, 5 dias já chovendo. Se, por acaso, na minha grama tiver um fio solto, desses de lâmpada que iluminam o jardim, por acaso tem um fio solto, e eu vou lá andar sem chinelo, ou seja, nada que causa uma certa resistência à corrente elétrica. Um chinelo, que é um isolante, já causaria uma certa resistência, mas eu vou descalça. Eu estou muito sujeita a levar um super choque, caso tivesse um fio solto ali na minha grama e a água, que é o mega condutora, super condutora, então eu poderia levar um choque causando até a morte. E pode ser um simples 120. Então, é complicada essa questão. Aí tem gente que toma um choque aí de 3.000 watts, alta potência, mas se tiver pouca corrente, ele não pode ser que ele não morra. Tá? Então, sempre tem que pensar. Isso era uma questão que estava no nosso trabalho. O que causa os danos, a corrente ou a voltagem? O que causa os danos é a corrente elétrica. Desculpa. E a corrente elétrica ela é controlada pela resistência ou pelo resistor. Um bom resistor vai ser aí um empecilho para a passagem da corrente elétrica. Tá? Deixa eu ver se Vamos voltar. O que a gente tem aqui, ó, o chuveiro elétrico ligado em 220
e ele tem uma potência de 1.200 watts. Qual é a resistência desse chuveiro? Então, vamos olhar nossas fórmulas. Eu tenho watts. Qual é a outra informação que eu tenho ali? Volts. Então, se eu vou pensar igual vocês, ó, eu tenho watts e tenho volts no wave ali. Daí a pergunta é qual é a resistência. Então, não faz sentido eu usar a fórmula do Pio. Faz sentido eu usar a fórmula do Rho ao quadrado, porque ele está querendo resistência. Mas vamos ver se ele deu corrente? Não tem corrente. Então, também não faz sentido eu usar aqui. Onde que aparece aí? Watts, volts e resistência. Nessa terceira fórmula aqui. Então, é essa que eu vou usar, ó. Eu vou usar, até copiar ela aqui. Nossa, que eu fiz. E vou trazer ela ali para usá-la. Então, eu vou usar a partir dessa fórmula aqui. Lembrando, aqui tem um sinal de dividir, tá? Então, é dividindo. O que a gente vai ter? Potência é 1.200, então eu vou substituir ali. Diminuir. Opa. Potência é 1.200. Ah, não vai dar certo eu fazer isso aqui. Vou fazer do lado. Onde aparece o P, ou o W, né, do watts, a gente vai colocar o 1.200. Onde aparece o U, nós vamos colocar os 220, porque é a tensão. É tipo onde é a tomada, a rede elétrica que esse chuveiro está ligado. E ele é ao quadrado, tá? Então, 220 ao quadrado. Tudo isso dividido pelo R, que é a resistência. E a resistência é o que a gente quer encontrar. José Pedro, dá auxílio aí que você está, talvez, com uma calculadora fácil. O que a gente vai fazer aqui, ó? Multiplicar cruzado. O 1.200 multiplica o R e o 220 multiplica o 1, que não aparece, mas ele existe. Aí eu vou ficar com isso aqui, ó. 1.200 dos R igual 220. Vou deixar o R sozinho e passar o 1.200 dividindo. Ficaria assim, ó, 220 dividido por 1.200. Fala para mim, José, quanto que dá essa conta? Mas eu não vou levar ele ao quadrado? Ah, é ao quadrado, tem razão. Então, primeiro, para tudo, faz aí, ó, 220 ao quadrado. 220 por 220, 48.400. Isso. Valeu. E agora, calma aí que tá confusa a minha conta aqui. Vou organizar. Pronto. Então, aqui, corrigindo, fica 48.400 dividido por 1.200. Dá para cortar esses zeros aqui, ó, e faz 484 dividido por 12. Quanto dá? Dá aproximadamente 40,33. Não. É. 484 e 40,33. Ok, então vamos deixar assim uma casa só depois da vírgula, então a gente fica... Nossa senhora, que bagunça que eu fiz. Aqui, ok, 40,33, aproximadamente 40 ohm, tem que pôr o símbolo para resistência, para resistor. Vamos ver se eu consigo pôr, ó, é o ômega. Ai, sabia que a hora que eu colocasse ia desconfigurar todo o meu esquema. Então, ó, que bagunça. Peraí que eu arrumo. Preciso do quadro negro. O Dali tem uma canetinha lá, aquela canetinha da lousa digital. Falei, nossa, é muito chique. Eu nem consigo comprar um fone. Tô comprando. Aquela é boa mesmo. Ela é boa. É, então, porque assim ele escreve. Escreve na tela. Escreve e vai escrevendo na tela. Eu falei, nossa senhora. Um dia eu chego lá. Ah, ele é muito power. Então tá, turma. Ó, toda vez que vocês calcularem resistência, tem que colocar o símbolo ômega na frente, que a gente fala simplesmente ohm, tá? Deixa eu arrumar. Depois, quando eu mandar os slides em PDF, eu arrumo essas, configuro ou não. Vamos lá. Exemplo 3.
A gente tem uma geladeira frost free, que são as mais econômicas, acho que é por isso que o exercício falou em geladeira frost free. Como elas não acumulam gelo num congelador, elas são bem mais econômicas, tá? Então, ó, geladeira frost free 220 com uma corrente de 0,5 ampere. E tá perguntando qual é a potência. Eu já iria de cara na potência, no pintinho que faz pio, porque eu já decorei assim. Mas qual que vocês podem ir de cara? No Wave, que também é uma opção legal, né? Que vocês já sugeriram aí, pode ir por aí também. Assim fica fácil. Você quer saber a potência, você está querendo saber o W. Ok. Então, esse é o que você quer descobrir. Deixa ele ali. Quem é o I? É o ampere, olha lá, 0,5. Então, onde aparece o A ou o I, que é o ampere, 0,5. Vezes a tensão, que é 220. José 110. Pedro, 110? É. Então, essa geladeira é uma geladeira aqui de 110 watts. Fácil, tá? Vocês podem usar o Wave, que vai dar certo se for fácil de vocês lembrarem. O que funcionar no vestibular e no Enem, vocês usem, tá? Olha que moleza, eu acho que aqui tem uma questão B. Então, a questão A era qual é a potência, a questão B, qual o gasto de energia diário se a geladeira funcionar por 5 minutos a cada hora? Bom, Primeiro tem que converter, né, professora? isso aqui tem cara de Enem. Sim, a gente vai ter que converter daqui a pouco. Nós temos em watts. Ele está querendo em quilowatts, tá vendo? Então, no final, a gente converte. Mas quando fala em gasto de energia, a energia, pessoal, é a potência, a energia que a gente chama de E, ela vai ser a potência vezes o tempo. O tempo que você usar esse aparelho, tá? Aqui que a gente fala, ó, a pessoa vai deixar a geladeira funcionando 5 minutos por hora. Isso não quer dizer que ela tirou da tomada e deixa só 5 minutos. Isso quer dizer que é o tempo que o motor da geladeira liga para manter ela resfriada. Geladeiras do tipo frost free, o motor não fica ligado o tempo todo. Ele liga, mantém a temperatura, desliga, mantém a temperatura. Igual um ar-condicionado controlando a temperatura, tá? Então, esse motor, ele funciona 5 minutos a cada hora. Primeira coisa que a gente vai saber, pessoal, aqui do ladinho, a gente vai fazer que um dia inteiro, ele tem 24 horas. Então, 24 horas vezes 5 minutos. Faz para mim, José. 24 vezes 5. Estou sem assistente. Acho que dá 120 minutos, professora. 120 minutos? Ok. Eu fiz de cabeça, professora. Isso. Não. Tá certo. Foi um negócio que pega, tá certo, 120. Sim. Então quer dizer, pessoal, que num dia inteirinho, essa geladeira, né, num dia de 24 horas, nem sei, 24, essa geladeira funcionou por 120 minutos. Ou seja, essa geladeira está funcionando por 2 horas do dia. Do dia inteiro de 24 horas, essa geladeira está funcionando por 2 horas. Vamos ver, então, quanto que ela vai consumir de energia. A energia é a potência dela. A gente calculou aqui, ó, que a potência é 110. A gente fez no exercício anterior que a potência da geladeira é 110, vezes o tempo que ela funcionou. 2 horas. Então, essa geladeira gastou... Aí, voltamos na outra questão ali, ó. Ela gastou 220 watts por hora. Quanto que isso vai dar em quilowatts? Tem que aí dividir por 1.000. Ai, apertei o botão que não devia. Watts na hora. 220 dividido por 1.000? Isso. Dividido por Dá 1.000. 0,22. Que é igual a 0,22 0,22 quilowatts. Então, se vocês forem comprar essa geladeira, ela vai vir com selo de 0,22 kWh, tá? Que é isso que significa. Esse é o consumo dela, que é até um consumo baixo, tá? Então, aqui está o resultado final, porque ele pediu em quilowatts. Se ele só pedisse em watts, deixava assim mesmo, tá? E, gente, questões em que fala de consumo,
consumo de energia é comum no Enem, tá? Às vezes na UEL. Já vi acontecer. Vamos lá. Ainda da mesma geladeira. Qual o gasto de energia mensal dessa mesma geladeira? Aqui tá fácil, ó. Se a gente viu ali, ó, num dia, né? Ela consome 0,22, é o que ela consome por dia, né? Vamos ver mensal, considerando sempre como 30 dias. Então, ó, em um dia, o gasto dela é 0,22 kWh. 30 dias, a gente vai multiplicar cruzado, é igual a X, a gente vai fazer 3,6? 6,6. 6,6? Então, 0,22 vezes 30, 6,6. 6,6 kWh no mês, tá? Bem isso. Moleza. Moleza, moleza. Então, é só questão de interpretar. Vamos para mais um. Exemplo 4. 2 lâmpadas, 40 watts e 200 watts. E as duas estão na mesma tensão, 120. Então, está na mesma rede elétrica. Aí na sua casa, uma lâmpada de 40 watts e uma de 200. Sem fazer conta nenhuma. Já me digam, qual lâmpada vai gastar mais num dia inteiro acesa? É de 200, não é? Aqui tem maior potência, vai requer mais energia, portanto, ela gasta mais. Isso é tranquilo, sem fazer nada. Agora ali, ó, qual é a resistência de cada lâmpada? Então, se tá querendo resistência, eu vou pela fórmula do ρ ao quadrado, porque é mais fácil para mim, tá? Só que eu não tenho a corrente elétrica, eu não tenho I. Então, esquece, não dá para ir nessa aqui não. A gente vai ter que ir no U ao quadrado dividido pelo R. Aí sim vai dar certo. Ok. Então, vamos fazer para cada uma das lâmpadas, a gente vai ter que fazer essa conta. Para a lâmpada de 40, substitui o 40 ali. E fazemos a tensão de 120 ao quadrado. Deixa o R aqui embaixo, que é o que eu quero achar. Então, vamos ter que multiplicar cruzado. O 120 ao quadrado primeiro. Quanto dá? 14.400. 14.400? 14.000. Isso. Tá. Então, eu vou aqui para o lado e vou ver se eu consigo fazer essa conta. O mais certo... Tá, vamos ver. Ficaria assim, 40 igual 14.400 dividido pelo R. Ai, como é difícil fazer isso aqui. Dividido pelo R. Agora faz cruzado. Fica 40R igual 14.400. Aí, difícil. Ai, sabia que eu ia me atrapalhar toda nisso. Vamos lá, então. 40R igual 14.400. Deixa o R sozinho. Deixa o R sozinho, passo 40 dividindo. Quanto dá? 360. 360? Então, essa é a resistência da menor lâmpada. Vamos pôr a unidade de medida. Pronto. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa para outra lâmpada. A gente vai fazer 14.400 dividido por 200. Faz aí. Para a lâmpada 1... é essa 72. Conta. Então, para a lâmpada 14.400 por 200, 72. 72? Então, ok. A lâmpada 2, eu vou deixar aqui do lado uma continha só para ela. Então, o resistor da lâmpada 2 vai ser 72 ohm. Não fizemos a conta porque ela é igual. A gente só vai mudar... Professora, mas então nesse caso a lâmpada 2 não gasta mais que a 1?
A lâmpada 2 gasta mais que a 1. Com certeza. E ó, Não, a lâmpada perdão, 1, não gasta mais que a 2? não. Não, porque olha como que é o Lucas, né, que tá falando comigo. Isso. Lucas, olha o que a gente vai pensar. Quem oferece maior resistência, deixa passar menos corrente. Uhum. Então, quem que tá deixando passar menos corrente? A lâmpada 1 ou a lâmpada 2? A 1. A 1 tá bloqueando mais, ó, ela tá resistindo mais. Quem Aham. deixa passar menos corrente, gasta menos. Quem Ah, tá. deixa passar bastante corrente, gasta mais. Por isso é que a lâmpada de 200 watts é uma lâmpada É que como, consome. é como se a resistência fosse um muro. Quanto maior o seu muro, mais difícil é para o seu adversário entrar. Quanto menor for o seu muro, mais fácil ele consegue pular. Tá certo. É isso mesmo. Tá? Então aqui, ó, o muro é mais alto, se a gente usar a analogia do José Pedro. Aqui o muro é mais alto, mais resistência, passa menos corrente. Se passa menos corrente, gasta menos, consome menos, tá? Uhum. Aqui, ó, passa mais corrente porque a resistência é menor. Então, aqui é para a lâmpada 2. Beleza, resolvemos a questão A. A questão 2 deve ser desse tipo de interpretação, ó. Em qual das lâmpadas existe maior fluxo de carga elétrica? A gente já sabe. É a questão do muro. Quem tem o muro mais alto? A lâmpada 1. Então, aqui tem menor carga elétrica. Quem tem menos resistência? Muro mais baixo, a lâmpada 2. Então, na lâmpada 2 é mais carga elétrica. Ele quer saber exatamente isso. Então, o que nós vamos responder aqui? Ó? A lâmpada... Opa. Eita, estou colocando errado. Não, estava certo. Lâmpada de 200 watts. Pois a resistência é menor e existe maior fluxo de corrente, de carga elétrica, tá? Pronto, só interpretar. Por isso que eu falo que o Enem gosta dessas questões de interpretar. Porque se for falar a verdade, gente, a conta, ela não é difícil. A questão que pega mesmo é lembrar de interpretar. Quem consome mais e por quê? Tá? A lâmpada de 200 consome mais porque ela tem menor resistência. Se tem menor resistência, passa mais carga elétrica ali, então ela gasta mesmo. Ok? Último exemplo. A gente vai ter um aquecedor elétrico de 120 volts, 8 ohm. Então, pessoal, esse símbolo aqui, ó, é um símbolo que caracteriza resistor. Então, o que eu tenho? Eu tenho um símbolo que caracteriza tensão, que é o U, e eu tenho um símbolo que caracteriza resistor. Então, a gente vai usar tensão e resistor. Mais uma vez, a fórmula que dá certo para eu descobrir isso é essa última que a gente usou aqui, ó, a chatinha de usar. Ao quadrado dividido pelo R. De novo. Aí você fala, Pro, mas ele está perguntando corrente elétrica. É que se eu achar aqui, ó, se eu achar o P, eu vou na fórmula do π e acho a outra. Será que faz sentido isso? Daria para fazer... Deixa eu ver outra fórmula que daria para a gente usar direto. Será que dá para usar direto aqui, ó? Ah, acho que dá, né, turma? Não, não dá. Não dá, professor. A gente não tem nem a potência, nem o I ao quadrado ali, que eu não sei o que é. Esqueci. Isso mesmo. A gente tem que ir nessa aqui mesmo, ó. Tem que fazer duas contas. Tem que Vai achar nessa... a corrente elétrica, né? vai nessa, acha a potência, aí volta aqui no π e acha a corrente. Aí dá certo. Vamos fazer isso, então. Vamos achar a potência, determine a corrente elétrica. Tá, vamos primeiro achar a potência para descobrir quanto que vai dar. Potência vai ser igual tensão ao quadrado, 120 ao quadrado, dividido pelo resistor. O José Pedro já fez o 120 ao quadrado para nós aí. Tinha dado um resultado 14.400? Isso. Dividido pelo 8. Então, vamos fazer aqui na frente. Professora, 0,8, não é?
Ah, não, é 8,0, tá certo. 8,0, isso. É isso Aí aí. aqui, ó. Então fica 14.400 dividido por 8. 1.800. 1.800? Isso. Deixa eu fazer parte aqui, ó. Dividido por 8. Então, faz sentido, porque aquecedor elétrico é equipamento que consome bastante, então vai ter essa alta potência. 1.800, é isso que você falou? Isso. 1.800 Isso aí. watts. Ok, essa é a potência. Ainda não achamos a resposta. A resposta é corrente elétrica. Então, o que eu posso fazer? Eu posso ir na fórmula do Pio ou do Wave, que vocês acharam melhor. Ó, posso ir por aqui. E aí, já tenho potência. Quero achar a corrente. Quero achar o I. Potência, 1.800 igual. Vou ter que abrir mais aqui, senão não vai dar certo. Igual o I, que é o que eu estou querendo achar, vezes a tensão, que é 120. Quero manter na mesma linha. Vamos ver se eu consigo. Ai. Aí. Beleza. O que eu vou fazer agora? Eu vou inverter a equação. Fica I 120I igual a 1.800. Só inverter a equação para ficar fácil de visualizar, que agora eu vou deixar o I sozinho e vou passar o 120 dividindo. Vou passar ele aqui. 15. Tá 15? É. Ok, então faz muito sentido. Essa corrente é 15 ampere. E igual a 15, tem que pôr o sinalzinho do A, que é o ampere. Outra coisa, esse I é minúsculo. E aqui tem um sinal de dividir. Pronto. Fácil, só deu um pouco de trabalho, porque a gente teve que fazer duas contas. Mas não foge disso, as contas estão ali, são sempre esse tipo de cálculo. Tranquilo. Dividir melhor aqui. Ok. E eu acho que terminou nossa aula aqui. Ah, não, terminou coisa nenhuma. Determine a potência do aquecedor. Ah, mas a gente já fez isso. Moleza, a gente fez na questão anterior, ó. Potência igual a 1.800 watts. Então, essa questão já está resolvida. Potência igual a 1.800 watts. Tem duas letras A? Essa professora tá louca. Se aquela é A, aqui é B. Pronto. Já fizemos essa conta no anterior. Tá feita. Ok. E acabou.